Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje eu quero fazer uma reflexão muito forte com você. Por que a gente não faz uma grande virada? O que está faltando para realmente a gente conseguir recomeçar, se transformar e receber aquilo que Deus tem para nós? Mas antes da mensagem, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, compartilhasse pelo menos para 3 pessoas e já curtisse o vídeo aqui do lado. A mensagem que eu estava refletindo junto com Deus hoje é uma passagem de Elias. Antes eu vou falar um pouquinho, resumidamente, sobre a história de Elias. A gente sabe que ele é um profeta. Ele viveu durante o reinado do rei Acabe. O rei Acabe, ele era esposo de Jezabel, que era uma mulher muito difícil, uma mulher muito cruel. E inclusive ela tinha se levantado para acabar mesmo com os profetas de Deus. Ela queria que eles adotassem, e adorassem um outro Deus, que era o Deus de Baal. E eles acabaram ficando idólatras, e o rei Acabe também. E inclusive o rei Acabe, a palavra de Deus fala que ele foi o pior rei daquela época. E o contexto é que Elias é exatamente o profeta desse tempo. E ele, enfim, tem um comando de Deus para se apresentar a Acabe, para falar para ele que ele está desvirtuando o reinado de Deus, está adorando o Deus errado, e ele faz um desafio. Ele diz assim: olha, convoque 450 profetas de Baal para a gente fazer exatamente um sacrifício e ver qual Deus que vai enviar fogo, se é o nosso Deus ou se é o Deus de Baal. Eles sobem ao Monte Carmelo, pegam 2 novilhos e o profeta Elias fala assim: vocês vão primeiro, podem pegar os 450 profetas de Baal e vocês começam. Aí eles vão preparando o altar, eles partem o novilho e começam a louvar para o Deus de Baal para vir fogo. Eles dançam, eles pedem, enfim. E daí chega o meio-dia, nada acontece. Elias começa inclusive a brincar, dizendo assim: grita mais alto, acho que ele está ocupado, está viajando. Eles começam a fazer alguns costumes da época, que é se cortar, derramar sangue, para ver se Deus faria algo por eles ali, se ia mandar fogo, mas absolutamente nada acontece. E daí finaliza o tempo deles conseguirem fazer o Deus dele, Baal, mandar fogo. E Elias começa a fazer a parte dele, ele prepara o altar, ele coloca 12 pedras, que seriam as nações, ele coloca o novilho e ele pede para inclusive pegarem cântaros de água, pega 1, pega 2, pega 3, para derramar bastante água ali, porque o que aniquila o fogo? É a água, para depois ninguém dizer assim: olha, teve jogo sujo e tal. E ele faz isso diante dos profetas, 405, povo de Israel, inclusive diante de Acabe. E ele diz: Senhor, mostra para esse povo que tu és o Deus de Israel, faz cair fogo. E a Bíblia diz que cai fogo do céu, consome não só o novilho, consome a água, enfim. E o povo começa a reconhecer e diz que o Senhor é Deus. E naquela época a lei dizia que todo falso profeta, o destino seria a morte. Então Elias pega aqueles 450 profetas de Baal e mata eles. E diante de tudo aquilo, Acabe vendo a chuva que está se preparando, conforme Elias tinha dito. Ele chega em casa e vai falar exatamente para Jezabel: Jezabel, mataram todos os profetas de Baal, enfim, conta tudo para ela, e ela fica revoltada e manda um mensageiro para Elias dizendo que os deuses castiguem ela se amanhã, nesse mesmo horário, ela não tiver acabado com a vida de Elias. E quando Elias ele recebe essa notícia do mensageiro, ele teve muito medo e fugiu para salvar a sua vida. E é nesse instante que eu comecei a orar e refletir muito com Deus. Eu falo assim: meu Deus, como? Não faz sentido. Você concorda comigo? Escreve aqui nos comentários. Elias viu todo o milagre de Deus acontecer. Elias viu fogo cair do céu. Aí Jezabel manda uma mensagem e acaba com toda a estrutura emocional de Elias. Não faz sentido.
E eu fico imaginando quantas vezes Deus já te mostrou tantas coisas, quantas vezes Deus já mostrou quantos livramentos Ele já te tirou, quantas coisas Ele já te prosperou, quanto que Ele já te levantou, quantos milagres Ele já te deu. E às vezes vem uma ameaçazinha de uma pessoa e já te desestabiliza, já tira o teu sono, já tira a tua alegria, já tira a tua esperança, já tira o teu ânimo. E é muito interessante que Elias, mesmo sendo profeta, mesmo tendo visto todos esses milagres, ele fica extremamente desanimado, foge, senta debaixo de uma árvore e pede a morte. E a gente aqui, né, meu amado, minha amada, a gente não vê os milagres desse tamanho, né, que o povo antigo via, que Elias viu, Deus conversando com ele, fogo caindo do céu. E a gente percebe o quanto que somos frágeis, o quanto que nós somos suscetíveis, o quanto que as nossas emoções podem influenciar e acabar com os nossos sonhos e as promessas que Deus tem pra gente. E você vê que Elias, mesmo sendo profeta, mesmo tendo visto milagres, mesmo sendo chamado por Deus, ele deita-se ali, ele dorme, mas Deus não abandona, manda um anjo do Senhor e o anjo diz: levanta, come, Elias. E você vê que quando ele abre os olhos, tinha pão assado sobre brasinha quente, tinha copo d'água. Depois o anjo vem de novo e diz: levanta e come, porque tu vai ter uma viagem longa de 40 dias, 40 noites. E Elias obedece, só que ele se coloca dentro de uma caverna. E daí Deus vai lá falar com ele. E eu creio que agora eu quero que minha voz seja a voz de Deus para ti. Sabe qual é a pergunta que Deus faz para Elias e está fazendo agora para ti? O que você está fazendo aí na caverna? O que você está fazendo aí paralisado se eu mandei você fazer? O que você está fazendo aí parado se eu mandei você agir? Por que você não ousa se eu mandei você ter coragem e fazer? E daí a gente sempre tem nossas desculpas, não é verdade? Elias também teve a dele. Ele falou assim: Senhor, eu tenho sido tão zeloso, eu tenho uma aliança contigo, ninguém guardou a tua aliança, eu fico sempre na presença do Senhor, os outros não ficaram, só sobrou eu. E você vê que ele estava esperando a presença do Senhor, e vem um vento, o Senhor não estava no vento, vem um terremoto, o Senhor não estava no terremoto, e vem o fogo, o Senhor não estava no fogo, e depois vem uma brisa suave, um sussurro, e era ali onde Deus estava. E ele pergunta de novo, né, o que você tem feito aqui, Elias? E ele dá mesmo a justificativa: eu sou o único que sobrou, ninguém se comprometeu com tua aliança. E a palavra de Deus é muito nítida, né, para que ele voltasse para o caminho. E agora também é para ti essa palavra: volta para o teu caminho. Às vezes você está tão centrado no seu problema que você esquece de ver que outras pessoas também sofrem, passam por desafios, mas continuam. Porque Deus dá um choque de realidade tremendo nele. Ele fala assim: ó, você está falando aí, né, que só você é o único que sobrou. Mas eu reservei 7.000, gente, 7.000 em Israel, todos que não se dobraram diante de Baal. Então, Deus fala para ti agora que quando você fica centrado somente nos teus problemas, nos teus desafios, você não consegue ver o que está acontecendo na realidade. Você julga a partir da tua dor, não a partir da realidade. E o que está dificultando você recomeçar? É olhar para a tua história de uma maneira verdadeira. É você pegar apenas uma parte dela e você querer concluir tudo a partir de uma crítica, a partir de um desafio, a partir de um problema, a partir de uma crise. Ou seja, a partir da fala de Jezabel, quando na verdade Deus já te provou, Deus já te deu milagres, Deus já te deu livramentos. Então, não adianta Deus querer te entregar algo novo e você continuar vivendo aquilo que é antigo, ou você continuar dando credibilidade às ameaças. Eu acho que uma das partes mais fortes que Deus tocou no meu coração foi sobre isso. O quanto que a gente ouve as ameaças, o quanto que a gente dá voz para as ameaças,
E eu queria que você entendesse que não tem como você evitar que ameaças aconteçam na tua vida, que perseguições surjam nos teus dias, que injustiça chegue na tua frente. Vão ter coisas que vão acontecer no teu trabalho que vão te colocar medo, tem coisas que vai acontecer na tua casa que vai te deixar insegura, e não tem como você evitar isso, porque você não controla as pessoas nem as situações, mas você tem sim como evitar que penetre no teu coração o que outras pessoas falam, as ameaças que elas fazem, as injustiças ou mesmo as perseguições. Isso tudo você tem como evitar que penetre no seu coração. Então a notícia ruim vai chegar, a situação difícil vai aparecer, a crítica vai surgir, o problema vai vir, mas você precisa ter confiança em Deus para não deixar esse medo ir até o teu coração. Porque se você deixar ele ir até o teu coração, a tua mente ela vai ficar completamente angustiada, você vai sentir um aperto no peito e você vai ter a tua visão e tua audição completamente embaçada e você vai deixar de ouvir a voz de Deus. E você vê que Deus ali ele foi num sussurro. E sussurro significa o quê? Intimidade. Se você tá com o coração angustiado, conflituoso, ansioso, você não consegue ouvir a voz de Deus. E Deus diz, eu tô contigo, mas diante das ameaças, você se desestabiliza e você não consegue escutar. E às vezes a grande dificuldade é que a gente vai para um lugar aonde Deus não mandou a gente ir, né? Em nenhum momento Deus mandou ele para a caverna, em nenhum momento Deus mandou ele fugir, ele simplesmente foi. Mas Deus não nos abandona, mesmo quando a gente vai para um caminho que não é o caminho que ele tem para a gente. Tanto que ele enviou um anjo. Eu acho muito bonito que na nossa vida, por exemplo, quando você vê na natação, na hora que o nadador ele começa a dar braçada, não tem ninguém que fique incentivando ele a continuar dando braçada. Mas quando ele está chegando muito próximo de dar a última abraçada, o técnico já vai lá e fica incentivando. Por quê? Porque é o momento que ele está cansado, é o momento que ele já está desesperançoso, é o momento final. Então, sempre nos teus momentos de muito cansaço, desespero, Deus vai enviar anjos do céu para dizer, aguenta mais um pouco, vem, para te animar. Então, Deus é aquele que estende a mão. Assim como quando Pedro estava afundando, ele ergueu a mão para Pedro, ele está erguendo hoje para ti. O que acontece é que às vezes você perde o rumo, por estar com os olhos embaçados, com os ouvidos sem ouvir. E o diabo o tempo inteiro, ele joga com ameaça, ele joga com dúvida, ele joga com medo. Então as ameaças vêm para te colocar no lugar, muitas das vezes que você já teve, você já venceu, e ele te coloca nesse lugar de novo, que você já venceu, já rompeu, para te colocar lá e para te fazer medo e te aprisionar de novo. Uma situação, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo. Às vezes você acabou um namoro que foi muito difícil você acabar, e daí você passa um tempo sozinha e o diabo começa a dizer que você não vai encontrar ninguém, e daí você acaba voltando para essa pessoa, mesmo tendo feito o mais difícil, que foi romper daquela primeira vez, e você volta. Ou mesmo você já passou por uma situação de ser desempregado, passar por um tempo sem dinheiro, e daí você está no emprego hoje, vem uma carta de demissão, e daí você diz assim, eu não acredito, vou ser desempregado novamente. Não, na verdade, Deus está te dando a oportunidade de você começar algo novo, de você empreender, tem algo novo para você. Mas você começa a dar credibilidade nas ameaças, no medo. Então você precisa ter muito cuidado com a ameaça, muito cuidado com o medo, porque a ameaça, gente, o medo, a crítica, a injustiça, a perseguição, ela não pode ser maior do que a promessa, ela não pode ser maior do que o que Deus falou para ti. A notícia ruim, ela não pode tomar teu coração, ela não pode fazer com que você se posicione de uma forma que seja contrária ao que Deus tem para ti. Porque é muito claro na palavra de Deus, o anjo dizendo, levante e coma. Ou seja, essa comida é você se alimentar da palavra, é você se alimentar
de um pensamento positivo, sabendo que até mesmo nos dias piores é onde Deus reserva as melhores coisas. Eu vejo meu amigo Carlos Wizard. Ontem a gente saiu para fazer uma caminhada juntos. E ele é um dos bilionários brasileiros. E ele não nasceu bilionário. Aos 30 e poucos anos ele foi demitido do banco. E ele ficou exatamente com a sua mulher, o filho gêmeos que ele tinha, na época que hoje tem mais filhos, e um que estava na barriga, ele estava desempregado. Só que naquele desemprego foi exatamente a oportunidade que Deus estava dando para ele empreender e tornar-se exatamente dono de uma das maiores redes de franquia, que era a rede Wizard. Então, eu quero que você perceba que ele poderia ter interpretado isso como uma ameaça de não ter o que comer para a família dele, como uma oportunidade que Deus estava dando dele virar um homem bilionário. Então, você tem que dar o entendimento correto. Você tem que olhar para a promessa. Você tem que olhar para o que Deus falou. Não é para a situação de momento, não é para ameaça, não é para crítica, não é para o desemprego, não é para demissão. E se você acreditar, confiar, você vai receber o novo e vai multiplicar a partir daquilo que Deus mandou. Muito cuidado com os ambientes que você é colocado. Alguns vão ser uma bênção, embora você veja como uma maldição, e outros às vezes você vê como uma bênção e é a maldição. É exatamente aquela, não sei se você escutou falar da história da vaquinha, onde o fazendeiro achava que a vaquinha era tudo que ele tinha. Dava comida, dava o leite, dava o queijo, mas na realidade a vaquinha era exatamente o que fazia ele ficar na zona de conforto e não prosperar. Então, por que às vezes você não consegue viver o novo? Por que Elias não estava vivendo o novo? Porque ele estava dando ouvido às ameaças e não à voz de Deus. Uma coisa, gente, é o deserto que Deus te leva. Então, naquele povo mesmo de Israel, aquele deserto, Deus levou eles até lá. Então vai ter uma provisão disponível para ele passar o tempo de deserto. Outra coisa é o deserto que você decide ir, que foi no caso de Elias. Deus não mandou Elias ir para aquele deserto. Então, muito cuidado com os desertos que você vai sem Deus estar te mandando ir. A crise que você está passando, ela é uma crise que você precisa se adaptar. A crise revela que a realidade é diferente daquilo que você planejou. Então você tem que se adequar à nova realidade. Você tem que se adequar a tudo que está acontecendo. Não pode ficar dando credibilidade para o que está acontecendo de ruim na sua vida. Porque existem pessoas que elas vão para a caverna por ameaças muito inferiores àquilo que já venceram na vida. E elas esquecem o que venceram. Quantas coisas você já venceu? Quantas coisas você já superou? Quantas coisas você já rompeu? Tudo que você já rompeu de medo, tudo que você já rompeu de rejeição, tudo que você já rompeu de julgamento, tudo que você já rompeu de crítica. E daí você constrói inimigos imaginários dentro de você e você coloca o medo, entra na caverna e diz assim: tô com medo, tô sendo ameaçado. E você não vê o cuidado de Deus, a paternidade dele, e você dá mais crédito para uma Jezabel, para uma pessoa que faz uma ameaça, que faz uma injustiça, uma perseguição, do que para Deus. Então, eu quero que você perceba que vento forte vem, terremoto surge, fogo vem, mas o nosso Deus é o Deus da calmaria, é o Deus que dá tranquilidade, que não desiste de você. E ele é muito interessante que Deus, eu percebi aí fortemente, que ele é especialista em frustrar as expectativas humanas. Aonde que Elias estava imaginando que Deus ia vir? Ele imaginou que Deus ia vir, por exemplo, pelo vento. Depois ele imaginou que ele ia vir pelo terremoto. Depois ele imaginou que ele ia vir pelo fogo. E, na verdade, ele foi especialista em frustrar a expectativa humana. Por quê que ele foi especialista em frustrar a expectativa humana? Porque o Deus, ele não se encaixa na nossa mente limitada. Deus, ele nos surpreende, porque se ele se encaixasse na nossa mente limitada, ele não nos surpreenderia, ele não seria Deus. E ele é Deus. E nem sempre o livramento é da forma que a gente estava esperando. Nem por isso ele deixa de ser Deus.
Deus vem a partir de uma quebra de padrão. Deus vem a partir da quebra do seu protocolo, da sua referência, da sua zona de conforto. E é muito importante que você saiba disso, porque senão você fica esperando ele no lugar que não é o lugar que ele vai surgir. E tem que ter muito, muito cuidado, porque às vezes você não está vivendo o recomeço de Deus para a tua vida porque você está se isolando, você foge da realidade, você deixa as pessoas que mais te amam, como ele deixou o servo dele, e deixa o grande problema penetrar a tua alma. E às vezes tua alma está gritando por socorro, por um pedido de ajuda, e na verdade por você ter fugido, ter se isolado, você só ouve a sua voz. E esse é o perigo do isolamento. Esse é o perigo de quando a gente se isola, é que a gente só escuta a nossa voz. E ao só escutar a nossa voz, a gente acha que só a gente passa por problemas, só a gente passa por desafio. E isso não é verdade. A maior guerra que a gente enfrenta é na nossa mente, é quando a nossa alma está aflita, é quando a nossa alma está gritando. E às vezes você coloca tanta projeção para o que vai vir, que você não dá valor às coisas que Deus já te entregou, as coisas que Deus já deu para a tua vida, as coisas que Ele já fez acontecer para ti. Então, eu vim aqui hoje, trazendo essa mensagem para te dizer, escuta os sussurros do céu, aquilo que Deus tem para ti. Deus, muitas das vezes, não vem na forma que você deseja, nem no tempo que você está pedindo, mas não é por isso que Ele não vai vir. Tenha confiança, tenha fé, persista, não desista, porque vai acontecer. Mas você precisa ter calma e tranquilidade para conseguir ouvir a voz de Deus. Somente se você crê com toda a fé, escreve aqui embaixo nos comentários "eu creio". Escreve aqui embaixo nos comentários "eu creio", compartilha essa mensagem e marca pelo menos 3 pessoas especiais. E se você não tiver inscrito no canal, se inscreva. Um beijo no coração.